Tesouro IPCA 2050 ou um tesouro prefixado? Qual será que vale mais a pena? Para isso, eu fiz essa planilha e peguei como referência o tesouro IPCA 2032, mas você pode utilizar qualquer um, o 2050, 2065, que aliás são excelentes oportunidades. Uma das oportunidades que nós encontramos nos últimos 20 anos com maior rentabilidade projetada, não significa que necessariamente eles irão ter. E uma rentabilidade, pensando nessa taxa aqui, quando eu entro no site do Tesouro, observe 2032, mais 7,67%. Isso ocorre somente em menos de 5% das vezes. Já vamos lançar aqui os dados para que a gente faça essa conta juntos. Perceba, 2032, Tesouro IPCA, 7,67%. Já vamos lançar aqui 7,67%. Agora eu vou colocar em porcentagem. E caso você queira ter acesso a essa planilha, no final do vídeo você me lembra que eu posso disponibilizar. Eu te digo como é que você pode ter acesso. Já o prefixado 2032, temos uma rentabilidade de 13,87%. 13,87%. Encontramos uma inflação média de 5,8%. O que isso significa? Compreenda o seguinte, para o Tesouro Direto, isso aqui é bem curioso. Quando você começa a estudar marcação mercado, você começa a entender que existem inúmeros títulos dentro do Tesouro Direto e cada um tem uma marcação mercado diferente. No entanto, quando o Tesouro Direto para títulos de mesmo vencimento 2032, os dois são de 2032, ele coloca um prefixado de, por exemplo, 15% e um IPCA mais 7%, para o Tesouro Direto, eles estão valendo a mesma coisa. Então, o Tesouro Direto faz um cálculo, prefixado 15%. O quanto isso equivale em IPCA? Pronto, IPCA mais 7% é igual aos 15%. Para o Tesouro Direto, ele está entendendo que vale a mesma coisa. Ou seja, na teoria, vale a mesma coisa investir em cada um deles. Quando você estuda marcação mercado, você acaba achando que sim. Porque se eles estão valendo a mesma coisa no site do Tesouro, consequentemente, eles irão valer a mesma coisa no final. Porém, você tem que levar em consideração o que a gente fez aqui agora, que é esse cálculo da inflação. Se você perceber, a inflação média calculada, encontramos quanto? 5,8%. Ou seja, vamos para o nosso quadro. Olha como é bem simples. Se a inflação média, que a gente calculou agora, for maior que a inflação real ao longo do tempo, se isso acontecer, vale muito mais a pena, ou seja, essa inflação média que a gente calculou, ela for maior do que a inflação que vai ocorrer até 2032, vale muito mais a pena você pegar o Tesouro IPCA 2032. Pronto. Caso, vamos considerar aqui a outra condição, se a inflação média que a gente calculou for menor que a inflação real que irá ocorrer, vale muito mais a pena você pegar o prefixado. Só que tem um detalhe. Você não tem uma bola de cristal. Consequentemente, o que você irá fazer? Bom, vou me amparar no histórico. O que aconteceu no passado? Porque essa inflação média calculada, nós encontramos quanto? Nós encontramos 5,8%. Ótimo, 5,8%. Quanto é a inflação média histórica? Porque se eu já sei a média histórica, porque eu não vou chutar, se eu já sei a média histórica, consequentemente já posso ter uma noção se é melhor o Tesouro IPCA ou prefixado. Só que aí tem um problema. Eu peguei aqui a média histórica nos últimos 2024 até 2004 e eu encontrei 5,7. 5,7. Ou seja, basicamente a mesma que a gente encontrou no cálculo. Então, a inflação real no período, aqui é histórica, então não é real de fato, encontramos 5,7. A mesma coisa praticamente. Ou seja, voltamos para a condição 1, que é o que muitas pessoas acabam falando na internet. Tanto faz você comprar um Tesouro IPCA como o Tesouro prefixado. Isso é verdade e não. Aqui, na verdade, é a parte mais importante do vídeo. Então, eu te peço antes, se você já viu algum vídeo do canal contando com esse vídeo de agora, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Caso o vídeo não tenha agregado
algo até então não tem problema. No decorrer do vídeo você toma a sua decisão. Mas o ponto é, inicialmente a gente entendeu que eles acabam valendo a mesma coisa, porque o próprio Tesouro disse isso. Depois a gente fez um cálculo para verificar se isso é verdade. E a partir do cálculo, levando em consideração o histórico, encontramos basicamente a mesma coisa. Ou seja, é verdade, independentemente de qual você comprar, você irá ganhar o mesmo valor no final? E não. Você precisa levar em consideração algo que quase ninguém leva em consideração, que é o juro real. Isso é muito mais importante do que inflação, do que taxa Selic. Grandes investidores e grandes fundos de investimento, eles só querem saber do juro real. O resto não importa, porque ele vai ter que diversificar entre países. Então ele só vai perguntar qual é o juro real daquela economia. Perceba aqui comigo. Esse infográfico aqui é bem interessante. Observe que existe aqui a taxa de juros não real que existe nas economias. Aqui tem o Brasil, perceba que está em 13,93%. Tem aqui os Estados Unidos em 4,3%. Esse aqui, 32%, não é o Irã, que está em conflito, em guerra. Sim, a Turquia, porque a Turquia não tem um banco central. Igualmente tem um banco central aqui no Brasil. O banco central lá é comandado pelo governo. Aqui no Brasil existe uma independência. Tem pouco tempo isso que aconteceu. O que é meio esquisito é porque a Rússia tem uma taxa de 14,5%. Só que essa taxa é a famosa taxa, famigerada taxa Selic de cada economia. Então perceba, existem 3 tipos de títulos, ok? Existe o título IPCA, que estamos avaliando aqui agora. Existe o título Selic, que não vamos adentrar nesse título aqui agora, mas eu vou trazer um exemplo com ele, porque fica bem mais fácil, e o pré-fixado. Qual é a taxa Selic? A taxa Selic está aproximadamente 15%. Então, ótimo, você já sabe que aqui é 15%. Osmar, essa taxa é a taxa real? É, de fato, quanto eu irei ganhar? Por exemplo, se existisse uma taxa Selic 2032? Não, não é. Porque você tem que descontar o que dessa taxa? Sempre a inflação. Então, você sempre irá descontar a inflação. Vamos dizer que a inflação esteja em 5%. Só para facilitar as contas, encontramos 5,8% em relação aos títulos que estão sendo vendidos dentro do Tesouro e 5,7% o histórico. Vamos aproximar para 5%. Ou seja, 15% menos a taxa da inflação, você irá ganhar 10%. Aqui sim é a parte mais importante. A sua taxa de juros real é de 10%. Então, taxa de juros real. É com ela que você irá tomar como base para decidir em qual investimento você irá aportar. Quando a gente olha para um IPCA da vida, esse IPCA é IPCA mais uma taxa, concorda? Que nesse caso aqui, estamos com uma taxa de 7,67%. Ou seja, descontando o IPCA, perceba aqui que essa inflação é o IPCA, você vai descontar o IPCA, sobrará somente a taxa. Consequentemente, a taxa de juros real, quando você investe em um título IPCA, sempre é essa taxa aqui do lado. Então, por exemplo, se você investisse no Tesouro IPCA 2032, 7,67. Se você investisse em 2037, 7,44. 2040, 7,21 e assim por diante. Quando você investe em um pré-fixado ou uma Selic, você pega o valor que te prometem, por exemplo aqui 13,65, e desconta a inflação, e desconta o IPCA. IPCA é igual a inflação, tudo bem? Bom, sabendo disso, nesse exemplo nosso, essa taxa seria de 7,67. Ou seja, pô, Osmar, se eu encontrei aqui 7,67, que é o nosso exemplo, e aqui embaixo eu tenho uma taxa de juros real de 10%, então vale muito mais a pena eu pegar uma Selic. Bom, o nosso pré-fixado está em 13,87, eu vou aproximar para 15 também, só para facilitar, consequentemente aqui também encontraríamos 10%, concorda? A questão é o seguinte, quando a economia ela vai tendo muita oscilação no mercado, vai tendo muito problema,
o Banco Central aumenta a taxa de juros, a taxa Selic. Ou seja, essa taxa Selic, ela oscila com o tempo. Às vezes está em 15%, às vezes está em 10% e às vezes está em 5%. Consequentemente, a taxa real também vai oscilar com o tempo. E muitas das vezes essa taxa real é negativa. A taxa Selic está em 10%, por exemplo, a inflação está em 15%, 10 menos 15, você encontra menos 5%. Sabendo disso, que existe essa oscilação, quando a gente olha para o histórico, a nossa taxa da economia gira em quanto? Bom, porque se ela girar, veja se você concorda comigo, se a nossa taxa da economia girar, por exemplo, o histórico, vamos pegar o histórico, taxa de juros real. Se ela girar, por exemplo, em 5%, você concorda que vale mais a pena eu investir no IPCA, que está me dando 7,67? Ótimo. Agora, se ela girar em 20%, você concorda que vale mais a pena eu pegar um pré-fixado? É somente essa conta que você tem que fazer para ter um excelente norte. Então, vamos dar uma olhada no histórico. Quando a gente olha aqui o histórico da taxa da economia, aqui é um histórico um pouco mais reduzido, então vamos pegar esse aqui, que tem mais tempo. Bom, quando a gente olha aqui, a taxa de juros real, logo no início, ali próximo do plano real, era extremamente elevada. A taxa Selic real, na verdade, a taxa de juros real da economia, ficava acima de 10%. Provavelmente a média aqui batia uns 12%, 11 ponto alguma coisa por cento. Só que a partir de 2008, ela caiu para próximo de 5%. E depois disso, ela caiu para próximo de 2,5%, 3%. Subiu um pouco agora, exatamente porque estamos nessa inversão da curva de juros, que é algo muito normal que acontece quando a economia está passando por um transtorno que até hoje estamos passando, não somente o Brasil, como o mundo inteiro, pelos reflexos do Covid. Por incrível que pareça, ainda estamos passando. Inflação não é um fenômeno que acontece agora e daqui a um mês, 2 meses, você consegue desaparecer com a inflação. Pelo contrário, muitas das vezes o reflexo de uma inflação você só consegue observar na frente e depois disso, isso acaba corroendo a economia por 10, 20, 15 anos, talvez. Depende muito do que irá acontecer. Às vezes, com a guerra, por incrível que pareça, os Estados Unidos já teve um problema de inflação e, por causa de uma guerra, ele conseguiu resolver o problema da inflação. Algo atípico, não iremos entrar em guerra para poder resolver esse problema no Brasil. Sabendo disso, a taxa real da economia fica em torno dos 5%. Aqui de 2018 a 2020, ignora isso aqui. Isso aqui foi um absurdo. O Brasil queria ser um Japão e começou a descer a taxa de juros. Não tem como, o Brasil não é um país com taxa de juros baixa. Nossa inflação sempre será alta, porque a nossa moeda ela sempre tem muita inflação, a gente acaba emitindo muito de forma desorganizada. Ou seja, vamos considerar a que teve até o maior período, de 5%. Ótimo. Se a nossa taxa real da economia é 5%, no final, você tem que pensar que essa Selic, futuramente, ela ficará uma taxa real de 5%. E um pré-fixado, futuramente, ficará em uma taxa real de 5%. Ou seja, aqui, no futuro, eu teria uma taxa real de 5% no pré, na Selic. E eu vou ter uma taxa real no IPCA de 7,67%. Qual que vale mais a pena? Óbvio que é o Tesouro IPCA. Osmar, quer dizer então que em nenhum instante vale a pena um pré-fixado? Não. O que você deve colocar na cabeça é o seguinte. Primeiro, pensando em um viés mais psicológico, muitas pessoas acabam dividindo seu aporte, colocando um pouco em um pré-fixado, um pouco na Selic e um pouco no IPCA. Até aí, tudo bem. Pensando agora em estratégia. Quando você vai investir em um recurso financeiro que você quer entender como uma reserva de oportunidade, é Tesouro Selic. Quando você quer investir para curtíssimos prazos, então eu quero daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, porque eu vou sacar esse recurso, até estou conversando com meu amigo que ele está querendo guardar um recurso para poder comprar um apartamento, não tem sentido ele colocar num Tesouro IPCA, num Tesouro pré-fixado, porque ele pode ter um problema em relação à marcação mercado futuramente. O Tesouro Selic não tem marcação mercado, basicamente, muito pouco, quase que nada. Então faz sentido, num curto prazo, 2 anos, 1 ano, colocar num Tesouro Selic da vida. Um Tesouro pré-fixado,
Vale a pena quando estamos com a inversão da taxa da economia. Quando a taxa da economia está caindo, você tem que acertar muito bem. Você tem que ser, assim, perfeito para poder comprar um excelente título pré-fixado. Porque nossa economia oscila muito. Olha que interessante. Quando a gente olha para os Estados Unidos, mais de 80% dos títulos emitidos são pré-fixados. Porque lá todo mundo sabe, passamos agora por Covid, então é algo atípico que está acontecendo nos Estados Unidos, pensando no viés de inflação e taxa de juros. Mas, historicamente, os Estados Unidos têm a inflação sempre a mesma coisa. Historicamente, os Estados Unidos têm basicamente a mesma taxa da economia, ou seja, é muito mais confortável comprar um pré-fixado de médio, longo prazo, curto prazo que seja. É o que o estadunidense faz, é o que os grandes fundos acabam comprando. Quando a gente olha para o Brasil, ao contrário. 20% dos títulos emitidos, no máximo, no Brasil, são prefixados exatamente porque não é tão simples você acertar o ponto máximo. Ou seja, se a taxa de juros irá começar a cair e estamos em 15% e tem prefixados de 14%, como a gente observou aqui agora, e ela cai, ela vai caindo de forma devagar, a cada 45 dias ela cai para 10% e você conseguiu pré-fixar uma rentabilidade de 14%, você está ganhando mais do que o mercado. Ótimo. Nesses casos, vale bastante a pena. Mas você tem que ser muito bom para poder determinar esse time e tem que levar em consideração que a macroeconomia, às vezes, não está de acordo com seus planos, visto que pode começar uma guerra e a taxa da economia sumir. Se a taxa da economia dos Estados Unidos sobe, a taxa do mundo inteiro sobe e assim por diante. Ou seja, caso você queira, não é nenhuma recomendação financeira, olhar para um pré-fixado, o mais orientável é que você tente pegar de médios a curtos, não curtíssimos prazos. Então, uma coisa de 2 a 4 anos, 5 anos no máximo. E sempre quando a taxa da economia começar a cair. Caso contrário, você pode acabar perdendo por uma marcação mercado. Ao mesmo tempo, caso você não se importe muito com marcação mercado, ou não se importe em perder 3% de rentabilidade, 15% já é uma excelente rentabilidade quando a gente olha para o histórico do Brasil. Não tem problema também nenhum. De qualquer sorte, para longos, médios, grandes prazos e quantias, digamos assim, que você vai pensar para uma aposentadoria, com certeza o mais orientável que o mercado financeiro passa são títulos vinculados ao IPCA. Porque o juros real, tendo como referência esse patamar de agora, a probabilidade que ficará bem acima dos outros ativos. Bom, eu fiz um vídeo que eu acabei pegando o Tesouro IPCA 2050 e lançando os dados com projeções de 3, 5 e 10 anos para você entender o quanto você pode ganhar. Se quiser entender um pouco sobre esse vídeo, é só clicar aqui no vídeo. O meu nome é Osmar Tanajura, isso você já sabe. Um grande abraço. Eu te vejo daqui a pouco.